somos tão vulneráveis à dor quanto quando amamos. Freud. Ela não busca paz, ela busca tensão. Freud entendeu isso muito antes de qualquer um de nós perceber. Por trás de cada sorriso doce, de cada abraço gentil, existe uma fome. Mas não é fome por carinho, é sede de conflito, de entrega, de profundidade emocional. E se você, como homem, ainda acha que flores resolvem tudo, que previsibilidade garante fidelidade, então você já perdeu. Porque Freud desvendou algo que muitos homens ainda se recusam a aceitar. O desejo feminino não se alimenta de segurança. Ele se acende no risco, no homem que não precisa dela. Isso não é amargura, é biologia, é psicologia gravada na alma. Freud, o pai da psicanálise, dedicou sua vida a uma única pergunta: o que uma mulher realmente deseja? Após décadas ouvindo esposas, amantes, filhas e sedutoras, ele chegou à resposta mais desconcertante de todas: nem ela sabe ao certo. Mas o corpo dela sabe. O instinto dela sabe. Freud acreditava que o desejo humano, especialmente o feminino, não é racional, nem moral, nem socialmente aceitável. É selvagem, primordial, incontrolável. Ele descreveu a sexualidade feminina como um continente escuro, vasto, imprevisível, inexplorado, silenciado por séculos de civilização. E nesse silêncio, Freud descobriu algo perturbador. O que a mulher diz querer e o que a atrai de verdade raramente são a mesma coisa. Ela afirma que deseja um homem gentil, mas se entrega ao que a ignora. Ela diz que quer alguém que ouça, mas se apaixona por quem a faz sentir-se invisível. Ela fala de estabilidade, mas o coração dispara por quem vive no limite do caos. Por quê? Porque o desejo dela não segue lógica. Ele se move pela ausência, pelo que não pode ser totalmente conquistado. E o homem que se entrega por completo, sem mistério, sem contenção, perde o encanto. Torna-se previsível, comum, descartável. Freud chamava isso de compulsão à repetição, a tendência humana de buscar o que reabre as feridas mais profundas, não o que as cura. E as mulheres, moldadas por instintos ancestrais, buscam homens que despertem conflito emocional, não por maldade, mas por instinto, porque é no embate, na resistência, na dúvida, que o desejo vive. Quando você retém sua validação, quando mantém o foco no seu propósito mesmo diante das emoções dela, quando não se deixa arrastar pelo drama, é aí que ela sente a eletricidade da incerteza. E com ela, a atração. Mas ninguém te ensinou isso. Te disseram para ser disponível, para se abrir, para se derramar em mensagens longas, esperando que ela respeite sua sinceridade. Mas ela perdeu o interesse, silenciosamente, sem explicação. E você achou que o erro era seu. Freud diria: o erro está no que você acreditou sobre as mulheres. Ele escreveu que a repressão é a base da civilização, especialmente a repressão sexual. Mas o desejo reprimido não desaparece. Ele se deforma, escapa pelas brechas da consciência. E nas mulheres, educadas por gerações a serem recatadas, submissas e maternais, essa repressão criou uma dupla identidade, uma versão consciente, dócil, controlada e outra selvagem, inconsciente, atraída exatamente por tudo o que foi ensinada a evitar. Por isso, o arquétipo do bad boy nunca sai de moda, porque ele representa o intocável, o homem que não suplica, que não está à venda. Você viu isso acontecer. Você deu tudo a ela, atendeu chamadas, a levou para casa,
postou fotos com ela, compartilhou seus medos e, mesmo assim, ela se afastou, fria, entediada, imune, porque ela não queria sua vulnerabilidade. Ela queria seu centro. A parte de você que permanece firme diante das tempestades emocionais, que não se abala com o silêncio dela, que não entra em pânico quando ela se distancia. Ela queria sentir sua força, não através de proteção, mas de indiferença emocional. Freud dizia: a anatomia é destino, uma frase mal interpretada. Ele não dizia que a biologia manda em tudo, mas que estruturas profundas, instintos e impulsos moldam o desejo antes mesmo que a razão tente explicar. E para muitas mulheres, o desejo não é fofo, não é romântico, é bruto. O homem que compreende isso, não apenas com a cabeça, mas com sua postura, sua presença, seu silêncio, torna-se inesquecível. Mas você foi ensinado a temer sua masculinidade, a suavizá-la, a escondê-la, e agora vive confuso, perguntando-se por que ela te testa, te provoca, te desafia no ápice da intimidade. É porque ela não quer harmonia. Ela quer ver se você resiste ao caos, se você é capaz de ir embora e não vacilar. O dia em que você desiste disso, o momento em que você se dobra às emoções dela, você se torna possuído e ela perde o desejo. Freud não tentou destruir o amor. Ele quis entendê-lo e entendeu que o amor verdadeiro carrega conflito, que o desejo só nasce na tensão. Essa, segundo ele, é a tragédia do homem moderno. Ele quer ser tudo ao mesmo tempo, desejável e obediente, forte e gentil, dominante e emocionalmente frágil. Mas isso cria um desequilíbrio, porque o desejo feminino floresce entre a falta e a presença, entre o anseio e a negação. E quando você entrega tudo de bandeja, você mata a perseguição. Ela quer se render, mas só há um homem que não pode ser manipulado. Ela quer se submeter, mas apenas ao homem cujo propósito é maior que ela. Ela quer ser conquistada, mas por alguém que não precisa dela para se sentir completo. Freud, apesar das polêmicas, enxergou isso com brutal clareza. Ele não culpou as mulheres. Ele culpou as mentiras vendidas aos homens. Mentiras que os enfraquecem, que os fazem confundir vulnerabilidade com poder. Você achou que mostrar seu coração partido faria ela ficar, que sua lealdade, constância e profundidade a despertariam. Mas, Freud diria, o que ativa o desejo feminino não é a sua dor, é o seu domínio de si. Não é sobre controlar ela, é sobre controlar seus próprios impulsos. É a sua contenção, seu limite, sua presença firme. É isso que desperta o feminino selvagem, não os seus sentimentos, não o seu desespero. Freud passou a vida tentando entender isso. Mulheres não se apaixonam pela sua doçura. Elas se apaixonam pela sua firmeza. Pelo homem que sente, mas não se curva. Que ama, mas não idolatra. Esse é o homem que mexe com o inconsciente feminino, porque ele representa o poder, sem dependência. E você foi ensinado a inverter tudo, a liderar com carência, a colocar o coração nas mãos dela antes mesmo de saber quem você é. Mas quando você faz isso, deixa de ser homem, torna-se servo, esperando por uma rainha que nunca vai te respeitar. Ela pode confiar em você, pode até gostar de você, mas não vai desejar você, porque o desejo, como Freud disse, nasce da tensão entre querer e conter. É por isso que, no momento em que ela sente que já tem você por completo, o desejo morre. Não porque ela é cruel, mas porque o desejo não sobrevive na certeza. Freud percebeu algo que muitos ignoram. A mente inconsciente não se importa com a honestidade.
Ela responde a arquétipos, símbolos, dinâmicas de poder, contraste emocional. Ela não quer ver tudo de você, ela quer ver o que não pode alcançar. E você, homem moderno, com toda a sua terapia e suas boas intenções, tornou-se acessível demais, legível demais, administrável demais. E ao fazer isso, você se tornou emocionalmente seguro e sexualmente invisível. Porque segurança não acende paixão. Segurança não desperta anseio. Segurança não evoca o instinto de se submeter. E o instinto de submissão é antigo. Ele está enterrado em cada mito, em toda a história de amor, em toda a fantasia feminina. Ela não deseja o homem que obedece. Ela deseja o homem que conquistou a si mesmo. Foi por isso que Freud deu tanta importância ao ego e ao superego, às estruturas de controle. Porque o homem guiado apenas pelo id, pelos impulsos, pela luxúria, pelo desejo, não é um homem. Ele é um escravo de si mesmo. E nenhuma mulher respeita um escravo. Ela pode brincar com ele, pode usá-lo, mas ela nunca se ajoelhará diante dele. O homem diante do qual ela se ajoelha, em corpo ou espírito, é o homem que está acima do próprio desejo. Eis o paradoxo. Você não conquista o coração dela perseguindo-a. Você conquista tornando-se o tipo de homem que não persegue nada, exceto o seu próprio destino. Mas te venderam um mapa falsificado. Disseram que as mulheres querem mais disponibilidade emocional do que força psicológica. Que elas querem um homem que escute mais do que um homem que lidere. Que querem igualdade, quando na verdade desejam polaridade. É por isso que tantos homens hoje se sentem invisíveis, emasculados, confusos, porque estão agindo de formas que matam a atração. E depois se perguntam por que o amor esfriou. Pior, se culpam, pensam que não são bons o suficiente. Mas Freud diria que você simplesmente não está alinhado com a sua natureza. E ela também não está. Ela está frustrada, irritada, inquieta, porque o que ela realmente quer, o que o sistema nervoso dela deseja, é um homem que ela não consegue dobrar. Um homem que vive por um código e não por emoção. Um homem que fala com direção e não com desculpas. E quando ela encontra esse tipo de homem, mesmo que ele não seja o tipo dela, mesmo que não seja a fantasia dela, o corpo dela se lembra de algo que a mente havia esquecido. É esse tipo de homem em quem posso confiar sem precisar controlar. É esse tipo de homem que posso seguir sem medo. É esse tipo de homem que pode me dominar, sem me dominar. E você não se torna esse homem assistindo mais vídeos. Você se torna esse homem reconstruindo a arquitetura da sua alma. Freud chamou isso de sublimação, o processo de redirecionar os impulsos primitivos para propósitos mais elevados. Sua raiva se torna ambição. Sua luxúria se torna disciplina. Seu desgosto se transforma em legado. E através dessa transmutação, você se torna mais do que um homem que reage. Você se torna um homem que cria. Ela deseja esse criador. Não apenas um homem com um emprego ou uma rotina, mas o homem que domesticou o seu próprio caos. O homem que entra na sala e não precisa provar nada, porque sua presença já anuncia tudo. E quanto mais você persegue a aprovação dela, mais ela se afasta, não por crueldade, mas porque o desejo feminino não sobrevive diante da súplica emocional. Ele exige reverência, e reverência só flui em direção ao homem que não se ajoelha. Essa é a verdade que Freud sabia que seria odiada, que as mulheres não se sentem atraídas pela sua alma até que respeitem a sua espinha, que o amor não é o início do poder masculino, é o subproduto dele. A admiração feminina precisa ser conquistada.
conquistada no silêncio, no domínio, na retenção da necessidade. Porque no momento em que você entrega seu centro para fazê-la se sentir emocionalmente segura, você já entregou a única parte de você que sempre a atraía. Disseram que você deve liderar com o coração, mas Freud diria: o homem deve liderar primeiro com a espinha. Porque quando você entrega seu núcleo masculino em troca de afeto, você não ganha amor, você ganha silêncio, você ganha desprezo. E ela pode não dizer isso, talvez nem entenda, mas vai aparecer nos olhos dela, no tom dela, na lenta erosão da admiração. Porque ela não pode desejar um homem que não tem gravidade em si. Ela não te testa por crueldade. Ela te testa porque sua mente inconsciente está procurando por um homem que não vacile, um homem que possa dizer não, sem raiva, que possa ir embora sem drama, que possa amá-la sem se perder. Freud chamou isso de princípio da realidade, a capacidade de adiar a gratificação imediata em nome de um poder maior no longo prazo. E um homem que não consegue adiar seus impulsos emocionais, que reage toda vez que ela se afasta, que desmorona toda vez que ela chora ou esfria. Não é um homem pronto para a reverência. Ele é uma criança buscando uma mãe no corpo de uma amante. Essa é a verdade brutal. Ela não pode ser sua mãe e te desejar ao mesmo tempo. Um mata o outro. No momento em que ela sente que virou sua cuidadora emocional, o romance morre. Você acha que ela foi embora por causa do que você fez. Mas Freud argumentaria que ela foi embora por causa do que você deixou de ser. Você deixou de ser uma força, tornou-se uma função, algo previsível. E o desejo feminino não sobrevive sem mistério, sem admiração, sem tensão. Você pode ser bom, pode ser leal, mas se não estiver ancorado em soberania, se sua vida não continuar com ou sem ela, então, aos olhos dela, você não é um homem. É um acessório substituível. Mas isso não é uma maldição. Na verdade, é a verdade mais libertadora que você pode ouvir. Porque significa que você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa voltar ao que foi enterrado em você. Seu propósito, sua disciplina, seu silêncio. O silêncio que não implora para ser ouvido. O propósito que não pede permissão. A borda que não pede desculpas. Freud acreditava que o caminho da autorrealização não era o prazer, era o domínio, não do mundo, mas de si mesmo. Então a solução, irmão, não é ficar ressentido com ela, nem com os jogos. A solução é parar de jogar, é parar de buscar aprovação e começar a construir uma vida que não precisa dela. Ela não é o seu prêmio. Ela não é o seu propósito. Ela é o reflexo da sua liderança interior. Se você liderar a si mesmo, ela seguirá. Mas se você orbitar ao redor dela, ela não fugirá porque é superficial. Ela fugirá porque a biologia não negocia com a fantasia. O que Freud ousou dizer, e que ainda assombra os relacionamentos modernos, é que o amor não é suficiente. Não se for desprovido de poder. Poder emocional, polaridade sexual, força psicológica. É isso que cria o desejo. É isso que sustenta o vínculo. É isso que resiste à rotina. O homem que impõe respeito antes de buscar amor sempre terá os dois. Mas o homem que busca amor esperando que isso lhe traga respeito sempre acabará com nenhum dos dois. Então, aqui está a sua decisão. Não endureça, não odeie, mas lembre-se, você nunca foi feito para ser passivo. Você não foi criado para ser devorado
emocionalmente em troca de afeto condicional. Você não está aqui para implorar por lealdade. Você está aqui para se forjar em algo raro, algo impassível, intocado pela rejeição, inalcançável pela manipulação, inatingível por qualquer coisa que não sirva à sua missão mais profunda. Porque quando você se torna esse homem, quando você não anda com arrogância, mas com firmeza e autodireção, algo estranho acontece. As mesmas mulheres que te dispensaram começam a olhar de novo. O mesmo silêncio que antes as ofendia começa a magnetizá-las, porque elas podem sentir que você não precisa mais delas para se completar. E é exatamente nesse momento que você se torna verdadeiramente desejável. A verdade brutal de Freud não era que as mulheres estão quebradas. É que elas estão sintonizadas numa frequência diferente, uma frequência que recompensa a soberania, não a suavidade, que anseia por se render, mas apenas a algo digno de rendição. E esse valor não é medido pelo quanto você as deseja, mas por quão pouco você recua. Então pare de sangrar por validação. Comece a se posicionar na verdade. Construa sua vida de forma tão completa que, esteja ela ao seu lado ou não, sua missão permaneça inabalável. Esse é o único caminho para a paz. Não uma parceria nascida do medo, mas uma parceria nascida do respeito. Não um amor construído sobre a necessidade, mas um amor fundamentado no poder mútuo. E se essa mensagem despertou algo em você, se te fez lembrar de quem você era antes do mundo te ensinar a se ajoelhar, então não vá embora em silêncio. Curta, compartilhe, inscreva-se. E se quiser apoiar esse movimento, essa guerra contra a mediocridade, veja o link na descrição. Seu apoio, por menor que seja, nos ajuda a continuar dizendo o que ninguém mais ousa dizer. Porque isso não é apenas um vídeo, é um lembrete. Você não está aqui para ser escolhido. Você está aqui para se tornar.